Então, vamos à segunda parte da aula sobre o texto 5, um jogo absorvente, sobre a briga de galos em Bali. Só vou aqui mudar o slide. Isso. Aqui é o segundo slide, que trata mais propriamente do nosso texto. No capítulo 5 do livro Interpretação das Culturas, um jogo absorvente nota sobre a briga de galos balinês. Eu corrigi as atividades, né, e algumas pessoas perguntaram por que esse jogo é absorvente, né? O que é o significado de absorvente? A ideia de absorvente e de absorção de uma atração profunda, muito grande das pessoas, seja do conjunto das pessoas, seja dos indivíduos, cada um, né? Cada pessoa. Os balineses são muito afetados por esse jogo e colocam nele muitos significados e muitos valores, né? Seja o sistema de status, que é o mais importante, uma das coisas mais importantes dos balineses, é demonstrar e representar e respeitar o sistema de status, né, de classificação social. E também há um próprio sentido de honra que é desafiado pelo galo, né? O galo representa a masculinidade também. Mas o começo do texto, ele é um texto muito interessante também, porque ele faz duas coisas que a gente discutiu até aqui bastante. Ele fala sobre um exemplo de observação participante, de etnografia, de como é que foi feita a pesquisa, e especificamente de uma dificuldade que o antropólogo, ele e a esposa dele tiveram para fazer essa pesquisa, e também narra uma descrição muito profunda, como ele chama de uma descrição densa, né, sobre um elemento cultural importante para os balineses, que é a briga de galo. Então, em 1958, Clifford Geertz e sua esposa chegaram a uma aldeia em Bali e foram solenemente ignorados. Acho que lembra um pouquinho aquele texto do Manhã, quando ele fala que foi solenemente ignorado na festa, uma festa do cowboy, uma festa dos surdos, né? Que é alguém que não sabia Libras e não era interessante para as pessoas. No caso da nossa pesquisa, os balineses são um povo bastante altivo, bastante senhores e senhoras de si, eles têm um distanciamento, são muito comedidos, não expressam totalmente os seus sentimentos. Isso é um grande valor para eles, a preservação de si, do seu eu, né? Dos seus sentimentos. E eles não se importam muito em adular estrangeiros, visitantes estrangeiros. Ainda mais uma aldeia que não era um lugar turístico. Outros lugares da Indonésia são turísticos, não esse. Então, eles não tinham muita importância, muito significado. E só tinham como para dialogar as pessoas que acolheram eles, né? A pedido do governo, a mando do governo, que era alguém que era parente do chefe da aldeia. Mas as outras pessoas, durante cerca de 10 dias, os ignoraram solenemente, não trataram mal. Eles percebiam que eles eram vigiados o tempo todo, mas ninguém dialogava com eles. Eles eram, vamos dizer assim, tratados como se fossem fantasmas. Chegou o momento que eles começaram a acreditar, começaram, a duvidar da sua própria existência. Até que um dia acontece a briga de galos, uma rinha vai acontecer bem no centro da aldeia, eles vão assistir, e como a gente viu no texto, o governo holandês colonizava a Indonésia até os anos 40, ele proibiu a briga de galos, não tem muita clareza disso, né? E depois o governo nacional, naquela ideia de moralização da nação, de mostrar que é uma nação civilizada para o resto do mundo, combater vícios, né? Inclusive não apenas a briga de galos, mas outros vícios, supostos vícios da sua população, proibia a briga de galos e reprimia quando elas aconteciam. Elas só podiam acontecer no único dia, né? Antes do dia do silêncio, que era um dia muito importante para os balineses. Né? Então, só nesse tipo de acontecer briga de galos. Nos demais dias ela era proibida, e, portanto, ela era feita normalmente de modo escondido. Mesmo assim, e como fazia tempo que a polícia não atrapalhava as brigas de galo, e essa tinha um objetivo filantrópico, né, arrecadar dinheiro para construir a escola na aldeia,
eles acharam que a polícia não ia fazer nada, mas ela apareceu com metralhadoras, ameaçando as pessoas, correndo atrás das pessoas, prendendo as pessoas. E o Clifford e a sua esposa um olhou para o outro e falaram, vamos correr também, saíram correndo. E aí é bem interessante no texto, na página 176 e 177, que eles saem correndo uma direção oposta à casa que eles estavam alojados, estavam hospedados, e eles estão correndo atrás de alguém e entram. Quando eles entraram, foram atrás. A esposa, essa pessoa já sabia o que estava acontecendo, simulou então uma mesa, que estariam tomando chá, e a polícia de repente entrou lá e se espantou com os dois americanos, né? O que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? E para espanto do Clifford e de sua esposa, o sujeito se levanta e faz uma defesa apaixonada daqueles antropólogos, demonstrando que sabia quem eram eles, o que eles estavam fazendo lá, aliás, sabia muito bem, estava estudando a cultura deles, que era o intérprete da cultura deles, escreveu um livro sobre eles, que estava lá para conversar, conhecer eles e fazer esse trabalho, né, de tradução, que espantou eles, o quanto eles sabiam muito bem do que eles estavam fazendo lá. E os policiais deixaram ele em paz, eles foram embora. E a partir daí eles se tornaram pessoas reconhecidas naquela aldeia, naquela tribo, né? Foram tratadas como eles chamavam, com cordialidade brincalhona. E ser aceito em bares, segundo os autores, é ser caçoado. Tiveram que contar inúmeras vezes a história, repetir a história. Os balineses são muito sinestésicos, ele fala isso ao longo do texto, ou seja, eles não usam tanto só a fala, ou mais do que a fala, eles expressam as coisas pelo corpo, pelos gestos. Então, eles gostavam muito de imitar como é que os americanos correram, fugiram da polícia. E pediram para ele contar muitas vezes a história, inclusive um grande chefe hindu, um sacerdote hindu, que seria muito difícil eles terem acesso a ele nessa aldeia. E ele pediu para eles lá contar a história para ele, né? Então, foi um momento de aceitação pelos nativos que nem sempre acontece. E uma aceitação muito plena, né? Aqui está o item dos galos e dos homens, que ele descreve cuidado que os balineses têm, os homens balineses têm pelos seus galos. Aqui, quando eles são guardados, circulando, são alimentados, são banhados, são tratados, quase como se fossem crianças. É quase, às vezes, alimentação, inclusive, eles cuidam mais da alimentação do galo que da própria alimentação deles, né? Há uma identificação do homem mesmo, do indivíduo masculino com o galo. O galo associado ao pênis, o pênis associado ao galo, como se o galo fosse um pênis ambulante, separado do corpo. O galo, os galos são cuidados, o balinês despende grande tempo, recursos cuidando dos galos, mesmo o balinês que menos parece apaixonado por galo, se diz um apaixonado e gasta muito tempo com ele. E é curioso, o autor discute como que, em relação aos outros animais, os balineses têm repulsa aos outros animais, né? Inclusive, maior crime do que o incesto é a bestialidade. É considerado menos horrível você ter relações sexuais proibidas, incestuosas, do que você ter relações sexuais com animais, que é a bestialidade. Isso é penalizado com a morte. O incesto é você passar a ser tratado como animal, né? Então, há uma enorme repulsa dos balineses dos animais. Os cães são tratados inclusive com crueldade, né? E todo o comportamento associado ao animalesco também é motivo de repulsa, como defecar. E, como eu comentei numa das aulas, a alimentação também é algo associado com o animalesco. Eles fazem escondido, é um ato privado que eles fazem, assim como defecar, urinar. Os demônios do universo balinês são retratados com aspecto animalesco, ou como são animais. E então é interessante a atração dos balineses pelos galos. Todos os outros animais são motivos de repulsa, são associados aos poderes do mal, mas o galo é uma exceção importante, né? E os galos também são associados com os poderes dos demônios, né? Inclusive, os galos, a briga de galos é também um ritual, não é apenas um esporte, um lazer, um jogo. Ele também é um ritual, ele é uma oferenda aos demônios.
um agrado aos demônios. E no dia do silêncio é importante que as brigas aconteçam, que é a parte final, né? É isso que eu estou comentando. Porque é o sacrifício feito aos demônios para acalmá-los. No dia do silêncio é o dia que todos ficam quietos, porque é o dia que os demônios estão soltos. E é perigoso eles cometerem algum mal, destruírem a sociedade, a humanidade. E então é muito interessante essa associação dos galos com o sexo dos homens, com a masculinidade, com os poderes demoníacos que são repulsivos, mas ao mesmo tempo atraem. Então, uma relação bastante ambígua. Aqui o embate, né, que é um espetáculo, pode ver, né, é como se fosse a violência em estado puro, em estado abstrato, como ele diz. E os galos são embates normalmente que levam à morte, sempre levam à morte dos galos, só termina quando os galos morrem. A dinâmica das lutas, aí é um exemplo interessante, né, que é feita uma aposta central entre os proprietários dos dois galos que vão se enfrentar, e depois as apostas secundárias, feitas pelas pessoas que estão no público. Interessante que apenas os homens participam e assistem à briga dos galos, as mulheres, as pessoas muito pobres, as crianças, elas ficam do lado de fora. A briga de galos envolve toda uma feira, né? Feira, mercado, e outros jogos de azar, que não são diferentes da briga de galo. E aí a gente está percebendo as pessoas negociando, né? Apresentando os galos e tentando marcar uma briga, né? Organizar um combate. E aí uma imagem dos galos próximos ao combate são galos diferentes, né? Aí eles estão com as esporas, né? Provavelmente um vai acabar matando o outro. Talvez um galo maior que o outro, seja uma briga desigual, não cause tanto interesse. Talvez, como o galo menor, talvez tenha desvantagem, eles tenham colocado o esporão dele de uma forma que dê mais vantagem em relação ao outro. Eu vou mandar esses slides para vocês também, junto ao vídeo. A descrição da briga na página 191 e 192, colocados no centro da rinha os galos. É fundado um coco, que a briga que demora cerca de 20 segundos para afundar, que é como se fosse um round, né, na briga de luta de boxe, é isso. E se um dos galos atinge o outro, o proprietário tira esse galo, para que o outro galo não abrace ele e os dois acabam morrendo, né? Passado cerca de 40 segundos, o coco é afundado 2 vezes. Se os dois galos ainda estão conseguindo andar, competir, vai ter um novo round, uma nova rodada. Isso até que um dos galos morra. Normalmente acontece no primeiro round, né? E entre um round e outro, um combate e outro, o proprietário do galo que foi atingido tenta reanimá-lo, né? Tenta fazer com que ele consiga voltar a combater, né? Muitas vezes o galo morre antes de se reiniciar o combate, mas sempre há a chance de que o galo ferido possa ele matar o outro galo que atingiu primeiro. Quem é quem morre por último, ou quem não morre. Como a gente viu no texto, é um grande conjunto de regras muito elaboradas, detalhadas, escritas em folhas, né? O árbitro, que é uma pessoa de respeito, de grande reputação, ele tem uma autoridade que é incontestável, alguém que conhece muito bem as regras, tanto as regras para combinar o jogo, quanto as regras de quem determina quem é o vencedor. O árbitro é que fica com o dinheiro das apostas. O dinheiro das apostas, ele não é só do proprietário do galo, ele normalmente é feito um pool, né, um conjunto dos amigos, dos parentes do proprietário, emprestam dinheiro para ele, para que ele faça a oferta, né? E às vezes a quantidade de dinheiro é muito grande. É um evento de enorme relevância para a vida social dos balineses. Antes da proibição oficial no século XVIII, a rinha de galos, onde acontecia a briga de galos, ela ficava na praça central, junto ao templo, junto à casa de governo, junto ao lugar da feira, que demonstra que ela tinha um lugar central na vida social dos balineses. Ela continua tendo, mas tem que ser disfarçada por causa da proibição oficial. Ela é feita mais ou menos escondida. Nesse caso, resolveram fazer o caso contado no texto no centro da aldeia, e deu problema que a polícia foi lá e interrompeu. Aí as apostas secundárias. Então, a aposta principal, feita no centro da rinha, é sempre com a mesma quantidade de dinheiro. E se busca
fazer com que a aposta central, os galos, eles acabam equivalendo, né? Tentam fazer com que o combate seja o mais equivalente possível. Mas, nas apostas secundárias, sempre são apostas com valores diferentes. O galo favorito, sempre vai ter um favorito, você oferece mais. Então, você oferece, por exemplo, eu ofereço R$ 5 se meu galo perder, meu galo favorito perder, eu te dou R$ 5. Se o galo que não é favorito ganhar, perdão, se o galo favorito ganhar, você me dá R$ 4. Se o galo azarão ganhar, eu te dou 5. Ou te dou 6, ou te dou 7. Né? Quanto mais equilibrada é a aposta central e mais valor ela envolver, menos vantagens as apostas secundárias vão oferecer. Né? As vantagens, por exemplo, eu pago 10 pelo azarão e você paga 5, elas acontecem apenas em casos de brigas menores. Né? E os valores das apostas secundárias também são maiores se o combate lá dentro, o combate principal também, tem apostas muito grandes. Cerca de 20% a 25% dos combates são muito importantes, o outro tanto são de média importância e 1/3 tem pequena importância. Tá? Acontece. Bom, aí as vantagens e o direito ao par. É um sistema muito complexo de apostas, a aposta central, que eu já comentei, só vamos retomar. Ela é única entre pessoas de grande status, é uma aposta principal com dinheiro equiparado e por coalizão coletiva. Né? Várias pessoas, os amigos, os parentes do proprietário, ajudam, emprestam dinheiro para ele. O valor é grande, os valores apostados ficam guardados na luta e são pagos imediatamente após a luta. As apostas secundárias são muitas, com valor menor em relação à aposta central, individuais, são decididas na hora, o dinheiro nunca é equiparado. Conforme, depois que é feita a aposta central, decidido qual vai ser o combate, há um crescente de gritos, excitação nas apostas secundárias, que encerram imediatamente na hora que vai começar a luta, vai começar o combate. Findada a luta, as apostas secundárias são pagas imediatamente. Busca-se o máximo possível que as lutas sejam imprevisíveis. Aí elas se tornam ainda mais excitantes. E eu acho que o termo excitante também ajuda a explicar o que é o absorvente. Quanto mais dinheiro, mais se busca equiparar os galos adversários. Pode, inclusive, se ajustar os esporões do galo para equilibrar o combate. As lutas são mais absorventes, são mais excitantes e interessantes, não tanto pelo volume de dinheiro, que é um motivo econômico, mas sim pelos motivos psicossociais e sociais envolvidos. O dinheiro é importante, mas ele é mais um meio que um fim. As pessoas, elas apostam, especialmente na aposta central, não para ganhar dinheiro. Elas apostam como uma forma de disputa, colocar em causa a masculinidade do outro e o status do outro. Mas é uma causa apenas disfarçada. Não, acho que disfarçada não é um bom termo. Não vai ser, a pessoa não vai perder a masculinidade nem o status, ela vai perder a luta. Não é? É um aborrecimento simbólico, né? É uma chacota simbólica que é feita ao outro. Não que seja importante, mas isso não vai tirar o efetivo status e masculinidade do derrotado, nem acrescentar status e masculinidade ao vencedor. Apenas do ponto de vista simbólico imediato, mas que não é apenas algo importante também. O dinheiro é usado como um meio para aumentar o interesse do jogo, do combate. Só as pessoas que são viciadas no jogo é que elas disputam, elas apostam pelo dinheiro. As outras não é pelo dinheiro. O dinheiro ela é importante, mas é apenas para aumentar a importância daquilo que é disputado realmente, que é o status e a masculinidade. Os próprios balineses dizem que a briga de galos é uma brincadeira com fogo, mas que ninguém se queima no fim. E ele, para trazendo esse assunto, ele faz uma comparação com coisas que temos na nossa cultura. Nossa cultura há jogos, há esportes, há apostas, jogos de apostas, jogos de azar. E Jeremy Bentham, que foi um filósofo do século XIX, ele criou o conceito de jogo profundo. São jogos em que as pessoas apostam, fazem altas apostas, apesar de terem pequenas chances de ganhar. O grande exemplo deles é o jogo de roleta, que normalmente todo mundo perde. E ninguém ganha. Então, a chance de você perder é enorme. A chance de ganhar é pequena, que se você ganhar, você vai ganhar muito. Mas normalmente você vai perder bastante.
Então, o jogo profundo, para o Bentham, é o jogo que devia ser, os jogos de azar deviam ser proibidos, porque eles são irracionais e imorais. O jogador viciado, assim como a criança, o louco, devia ser protegido pela sociedade, pelo Estado. Portanto, o jogo devia ser proibido. No entanto, para os balineses, o dinheiro não é tanto o objetivo do jogo. Ele simboliza a importância do jogo. Quanto mais dinheiro envolvido, significa que mais coisas estão em jogo. Não apenas o dinheiro, mas o Estado, a masculinidade, a importância. Às vezes, a rivalidade. São inimigos que estão se enfrentando. Então, a luta se relaciona mais ao status. Estima, honra, dignidade, respeito. Ainda que o status nunca seja perdido ou ganho com a luta. Apenas afirmado ou insultado momentaneamente. As lutas são uma espécie de afrontas feitas de modo disfarçado, oblíquo, não direto. Um tapa com luva de pelica. Como eu já disse, os apostadores viciados são desprezados, aparecem mais em lutas pequenas ou apenas em lutas pequenas. Os jogos de azar mesmo, por dinheiro, acontecem nas margens da briga de galos. Né? Jogos que são frequentados pelas pessoas consideradas socialmente como inferiores. Crianças, mulheres e pessoas muito pobres. São jogos que as pessoas tentam ganhar dinheiro, realmente. Briga de galos é uma espécie de conflito de matriz social. Envolve, porque ele observou a briga de galos em outras aldeias, né? Em que as aldeias elas se constituem de diversos tipos de coletivos ou grupos sociais, né? Grupos corporativos, como aldeias, grupos de parentescos, castas, sociedades de irrigação, congregações de templo. A briga de galos, ela envolve desafios entre esses diferentes grupos corporativos, as diferentes corporações. No caso da aldeia que ele pesquisou, esses grupos corporativos eles acabavam tendo uma conformação até que mais simples. Eram basicamente 4 grupos de descendência, e cada grupo de descendência, cada grupo de parentes, vamos dizer assim, ele era formado por subfacções e subsubfacções, né? E que eles mais ou menos correspondiam a 4 grupos de status. Então havia mais ou menos essa correspondência, que em outras aldeias pode ser diferente. O grupo de prestígio, de status, pode ser diferente do grupo de parentesco. No caso, havia uma associação. Haviam 2 grupos de descendência de status mais importantes e 2 menos importantes. Muitas vezes, os 2 grupos mais importantes, em geral, eles faziam aliança. E os 2 grupos menos importantes também se aliavam. Então, às vezes, eram 2 grupos. Os 2 com maior status e os 2 com menor status. A briga de galos, elas dramatizam a preocupação com o status. Uma brincadeira com fogo tem o risco de se queimar. Uma brincadeira que chega muito perto da agressão aberta e direta. Há uma ciência interessante na página 204, 205, que vale a pena a gente retomar. Vou retomar aqui com vocês. Vamos reportar o texto que está aqui na tela. Aqui, ó. Quanto mais o embate é entre iguais, de status aproximado, ou então de inimigos pessoais, ou então, quando o embate é entre indivíduos de status elevado, que, portanto, tem que envolver mais dinheiro nas apostas, tanto mais absorvente ele é. Lembrando que os combates centrais vão ser feitos uma aliança. Se, por exemplo, o galo que está disputando, é um galo de uma outra aldeia, então você, nas apostas secundárias, fora do embate central, você tem que apostar no galo da sua aldeia. Você não vai apostar no galo da outra aldeia. Mesmo que o galo da sua aldeia, que está lá, pertença a um proprietário que seja seu adversário, seu inimigo, ou alguém que não é do seu grupo de status. Você vai apostar no galo da aldeia. Agora, se são 2 galos da mesma aldeia e forem 2 galos de grupos de status diferentes, você vai apostar no galo do seu grupo de status. Se forem 2 galos do mesmo grupo de status, você vai apostar no galo da sua subfacção. E assim por diante. Se você apostar num galo que não é do seu grupo de status, ou não é da sua subfacção, isso pode ser visto como uma afronta. E normalmente, quando você faz isso, é um momento que socialmente se ilustra uma inimizade, que foi causada em outro lugar, né? Uma traição, uma dívida não paga, algum conflito cotidiano,
e aí ela é demarcada quando você não aposta num galo que você deveria apostar. Você está afrontando uma pessoa que a partir daí vai ser seu inimigo. E às vezes, a maneira de demarcar socialmente que uma inimizade acabou é quando você volta a apostar no galo da pessoa que era seu inimigo, por exemplo. É uma coisa muito interessante, né? E se você tem dois galos e você não sabe por quem apostar, pode desagradar um ou outro, quando você tem alianças cruzadas, é melhor você dar o fora, né? E você tomar um café, um chá. E se você sem querer apostou no galo, que o outro não apostou no outro, decidiu apostar no mesmo, é melhor você fingir que você não viu e vice-versa, para não criar uma inimizade. Bom, quanto mais o embate é entre iguais de status aproximado ou entre indivíduos de status elevado, tanto mais absorvente ele é, mais dinheiro vai ser envolvido na aposta central. Quanto mais absorvente é o embate, mais próxima a identificação entre o galo e o homem. Ou o que é mais adequado, quanto mais absorvente o embate, mais audacioso será o homem, mais estreitamente identificado com o galo, mais ele vai apostar. Quanto mais refinados os galos, mais exatamente eles equipados. Quanto mais uma maior emoção envolvida, maior absorção geral no embate, maior excitação, maior envolvimento. E é legal que ele vai mostrando que as pessoas elas vão acompanhando o conflito, a briga com o movimento do corpo, muito mais do que com gritos, do que com falas. A forma como eles torcem é muito sinestésica corporal. Eles são bastante sinestésicos, os balineses. Quanto mais altas as apostas individuais, centrais e por fora, menores tenderão a ser as vantagens das apostas por fora, e maiores serão as apostas em geral. Quanto menor for a perspectiva econômica e maior a perspectiva de status da aposta envolvida, mais sólidos os cidadãos que apostarão. Então, a briga de galos é uma coisa muito séria, feita por pessoas consideradas importantes, né? Respeitadas na sociedade, né? No grupo. Aí pena, sangue, multidões e dinheiro. A briga de galos nada faz acontecer. Humilha-se o status do outro, mas o status nunca muda. É como se fosse uma espécie de arte, de poesia. Ele vai mostrar que a briga de galos é uma espécie de um texto. É um texto que ensina os balineses como a sua sociedade ela se organiza, ela ritualiza, ela simboliza, dramatiza a sociedade, sem modificar o status, sem modificar a masculinidade. Assim como a arte, a poesia faz. Assistir uma peça de teatro, ler um romance, recitar uma poesia, é uma experiência estética que nos permite compreender melhor a vida, por meio da exibição das paixões sociais. Como a gente pode descobrir o que é ganhar o reino e perder a alma? Por exemplo, lendo Macbeth, do Shakespeare. Como é que a gente descobre como que se organiza os status, o sistema de status dos balineiros? Observar como que são feitas as apostas, as disputas. E a briga, mas a briga, só que é uma forma pedagógica que envolve as emoções, muitas emoções, assim como a literatura, como a arte e a poesia. A briga é inquietante por 3 motivos: o drama imediato, a destruição, a morte, os galos morrem. A metáfora da masculinidade, o galo representa a masculinidade, ela é uma encarnação do pênis do proprietário. E o contexto social, né, que demonstra as rivalidades, as disputas entre as pessoas, os grupos, as facções. Briga de galos e vida cotidiana. Bacana que os balineses vivem a vida em jorros, não em fluxo. A gente vive mais em fluxo. A gente tem um cotidiano demarcado e contínuo de acontecimentos, né? Os balineses não. Tem momentos curtos de vazio e momentos curtos de intensidade social. A briga de galos é um momento curto de intensidade social, né? Assim como os rituais deles têm essas características. E uma coisa não tem ligação com a outra. O ritual não tem ligação com outro ritual. O ritual que acontece no momento tem um espaço de tempo, depois tem o outro. Eles não têm ligações. Assim como uma rinha de galos não tem ligação com a outra. Assim como cada combate, são cerca de 10 combates cada rinha, não tem ligação com a outra. Cada combate é um momento de grande intensidade social único. E o próprio Briga de Galos também ela tem essa característica. Momentos de vácuo, em que as pessoas sossegam, estão tranquilas, estão se arrumando uma nova briga, um novo combate, e momentos muito intensos, tá? Da própria briga e das apostas. Né?
Por outro lado, então a briga a de galas, ela repete um pouco da vida cotidiana dos balineses, mas ao mesmo tempo ela se opõe ao cotidiano, porque no cotidiano os balineses são muito contidos, polidos, e tentam evitar o conflito, a briga. Eles são extremamente anti-agressivos. Mas a briga de galos é um momento de grande agressividade. Não a agressividade das pessoas, a agressividade dos galos. Depositam nos galos a agressividade, que não aparece em outros momentos da vida. Uma espécie de retrato do que as coisas são no imaginário do balinês. É como se o balinês desejasse, por exemplo, quando está disputando com um galo do seu inimigo, como se desejasse destruir o inimigo, mas destrói o galo do outro. Ou a rivalidade com outro grupo de status, ou com uma outra família. Ele pode desejar isso, mas nunca vai expressar isso. O máximo que faz é a expressão disso por meio dos galos, que disputam e se destroem. A briga de galos mexe com um tema que é muito sério, central do balinês. As relações de status e prestígio, a hierarquia de orgulho. Os balineses o tempo todo tentam mostrar como cada indivíduo se posiciona em relação ao outro, demarcar isso muito bem, e é necessário respeitar isso. Os rituais, o cotidiano dos balineses, todos eles passam poder marcar e respeitar isso daí, demonstrar isso. Só que de uma forma harmoniosa. O único lugar em que isso é demonstrado de uma forma agressiva, de uma forma hostil, é a briga de galos, ainda que indiretamente pelos galos e pelas apostas. A briga de galo dá aos balineses melhor compreensão dessas relações de hierarquias. Não reforça o status, isso não é necessário. Há uma série de rituais, de ações cotidianas que reforçam e demonstram o status. A briga de galos são outra coisa. Elas são um desafio ao status, mas é um desafio que é apenas simbólico, não real. No real, no sentido que não mexe com o status. São um comentário metasocial sobre a distribuição de status e suas consequências. É uma função interpretativa. O último item e final, dizer alguma coisa sobre algo. O que se aprende quando se aplica o princípio de examinar a cultura como uma reunião de textos? O que a gente ganha ao conceber a briga de galos como um texto da cultura balinesa? Então ele vai dizer que é uma espécie de educação sentimental que mostra o modo de ser da sua cultura. Como o indivíduo deve se sentir por meio de um acontecimento paradigmático, paradigmático sentido que é um acontecimento ilustrador, que resume, sintetiza como que é ser no caso balinês. Não é? E como se sente um homem normalmente equilibrado, distante, contido e dissimulado, quando atacado e desafiado, ou então quando ele atinge o triunfo total, ou então a derrota total. O que acontece com uma pessoa que ganha o reino e perde a alma? Então, isso pode ser respondido por uma peça de teatro, por um texto. Para os balineses, a demonstração disso, a representação dramática disso, mas não real, é a briga de galos. E ao mesmo tempo se descobre e se forma o caráter e o temperamento do balinês, ou uma faceta dele. Uma reflexão que eu deixo para vocês, ele diz lá na página 200, o fim principal, a finalidade, o objetivo principal e a condição básica da existência humana é a imposição do significado na vida. O que as pessoas fazem, nós fazemos no nosso cotidiano, na nossa fala, nas nossas ações, é criar significado, é colocar significado, impor significado. E os significados, eles estão contidos no nosso acervo cultural. Essa é uma ideia muito interessante e importante. E aqui repete um pouquinho aquilo que eu disse no começo da aula, sobre ele lê a briga de galos como um texto que interpreta para o balinês, mas também para o antropólogo o que é ser balinês e como se organiza o sistema social balinês. Eu não vou repetir, está aí de novo. Eu vou repetir eu vou colocar essa citação no capítulo 1 do livro, que a gente não leu, mas que mais ou menos ele aplica no capítulo que nós vemos, capítulo 5. Olhar as dimensões simbólicas da ação social não é afastar-se dos dilemas existenciais da vida, é mergulhar no meio dela. Quais são essas dimensões simbólicas? A arte, a religião, a ideologia, a ciência, a lei, a moralidade, o senso comum, o jogo, a briga de galo. Olhar a dimensão simbólica não é sair do dilema da vida. Por que eu vivo, para que eu existo, qual é o significado da vida, o que é o mundo, o que é o universo. Ao contrário, é um mergulho no meio dos dilemas existenciais da vida. Eu vou tentar entender como aquela cultura, aquelas outras pessoas que são tão diferentes de mim, como eles respondem a essas questões. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que é essa sociedade? Como ela foi criada? Qual a origem dela? Qual é o sentido da vida?
São questões que todos nós temos e respondemos de formas muito diferentes. A vocação essencial da antropologia interpretativa, que ele diz, que ele defende, não é responder às nossas questões mais profundas. Não é a antropologia que vai dar a nossa resposta, a nossa sociedade, para nós, o que significa a vida, a existência, qual é o sentido, qual é o significado das relações sociais. Não. A antropologia não faz isso. O que ela vai tentar fazer é colocar à nossa disposição as respostas que outros deram. Como os balineses explicam o que é ser homem, o que é ser balinês, o significado, a origem do mundo deles, como que se organiza e se dá, como que as pessoas ganham respeito, dignidade e perdem elas. Onde se originou o mundo, sociedade, organização política. A Briga de Galos, a gente vê pelas lendas que ele conta, pelos mitos que ele conta no nosso rodapé, ela atravessa tudo isso. Os balineses deram essa resposta, dão as suas respostas. A gente tenta entendê-las por meio da antropologia. E quem sabe, tendo acesso às respostas que outros deram, a gente possa pensar nas nossas próprias respostas. Bom, então é isso aí, gente. Se cuidem. Se ficar alguma dúvida, escrevam e a gente vai conversando. Um grande abraço.